Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É bom que, caso eu não saiba responder alguma pergunta, o pastor Elivando está aí, ele resolve, certo? Então, já tenho esse auxílio aí nas perguntas e respostas. Queridos, ontem nós começamos a falar a respeito do que é uma igreja saudável. Nós vimos ali um pouco a respeito do conceito do que é uma igreja. Nós falamos a respeito também de adjetivos sobre a igreja, né? Nós vimos alguns sinais de uma igreja saudável, vimos sinais de uma igreja doente. Um dos sinais de uma igreja saudável é que o seu ensino é fiel, que a sua teologia bíblica é observada de forma adequada, a maneira com a qual nós enxergamos as Escrituras, a maneira com a qual nós pregamos de forma expositiva a palavra de Deus, a forma de nós compreendermos, né, o ensino correto das Escrituras. Esse é um dos sinais também de uma igreja saudável. E mais uma coisa que nós falamos lá no final foi a respeito de um sinal de uma igreja doente. É quando ela não tem identidade também. Ela não sabe nem mesmo, né, o que a sua própria confissão de fé fala. Quais são as doutrinas, o que essa igreja ensina. Pensando a respeito disso e tendo pouco tempo, né, porque a gente só tem poucas mensagens para tratar desse assunto, não teria como tratar, né, de forma exaustiva de cada ponto, né, conversando com os irmãos. Hoje nós vamos conversar sobre um desses assuntos, sobre a teologia bíblica batista reformada, teologia bíblica pactual. O que é isso, pastor? Qual é a relevância disso para a minha vida? O que vai fazer diferença no meu dia a dia saber sobre teologia? Primeiro, teologia é o estudo da revelação de Deus. Nós vamos estudar a respeito do Senhor na maneira pela qual Ele se revelou a nós. Nós sabemos que por meio da criação nós temos uma revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas por meio das Escrituras nós temos a revelação especial. O Senhor não nos deixou sem saber a sua vontade, o seu plano. Ele se revelou, nós temos acesso à palavra de Deus, meus irmãos. Isso aqui é muito precioso. Nós temos acesso à palavra, a conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus. Quando nós falamos a respeito de teologia bíblica, nós estamos falando simplesmente como nós podemos entender o grande enredo que nós encontramos nas Escrituras. Como nós podemos entender essa grande história que vai de Gênesis a Apocalipse. Essa grande história que fala a respeito da criação de todas as coisas. A gente entende de onde foi que nós viemos. A gente entende por que as coisas são como são, por que existe a maldade no mundo, porque a gente também vai observar a queda. Nós entendemos como nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, porque essa história também vai falar de redenção por meio de Jesus Cristo e também a respeito da consumação de todas as coisas, o que nos espera no futuro. Quando nós vamos até as Escrituras, nós aprendemos a respeito de como Deus é, qual é a sua vontade, quais são os seus atributos. Nós aprendemos em que momento dessa grande história nós estamos. Teve uma vez que eu fui num hospital e eu falei com uma moça, eu acho que ela era uma pessoa que estava começando a ler a Bíblia pela primeira vez. E ela começou a ler ali o Antigo Testamento, acho que ela chegou ali em Levítico, e aí ela já estava preocupada. Será que eu ainda posso comer carne de porco? Eu posso comer camarão? Né? Será que a pessoa começa a ler e já aplicar diretamente para ela aquilo que está na Escritura, sem compreender muitas vezes o que? O desenvolver da história, os esclarecimentos posteriores. Quando a gente não tem uma noção a respeito do enredo das Escrituras, a gente pode ficar confuso. Afinal de contas, eu preciso observar os 10 mandamentos ou isso daí era só para o povo judeu?
Como é que é a questão do quarto mandamento? Que história é essa de dia do Senhor? Como é que isso se dá na minha vida? Se a gente não tiver uma noção que seja a respeito de teologia bíblica, pode ser que a gente cometa erros, pode ser que a gente fique confuso a respeito até mesmo do que passou, do que continua, em que momento nós estamos nessa grande história orquestrada por Deus. Essa é a importância de nós estudarmos esse assunto. E é baseado naquele livro que eu escrevi, né? Caso algum dos irmãos queira adquirir os livros, é só falar com o presbítero, o Denis, ele pode fazer uma lista, a gente envia para vocês. Né? Porque é importante a gente buscar conhecer esses assuntos para nós adquirirmos uma identidade doutrinária na nossa igreja local, certo? Então, vamos começar. Sobre ainda a importância desse assunto, nós temos uma frase de Charles Haddon Spurgeon, né? Charles Spurgeon, o nome da escola aqui está ali na placa de vocês. Olha o que ele disse sobre a importância de nós estudarmos ali, né, essas coisas que temos falado aqui, a teologia pactual. Spurgeon disse o seguinte: a doutrina do pacto divino está na raiz de toda a verdadeira teologia. Já foi dito que aquele que entende bem a distinção entre o pacto de obras e o pacto da graça é um mestre em teologia. Estou convencido de que a maioria dos erros cometidos pelos homens acerca da doutrina da Escritura se deriva de erros fundamentais no que diz respeito aos pactos da lei e da graça. Aqui o Charles Spurgeon falando a respeito da importância de nós estudarmos sobre esses assuntos e como muitos erros, né, acontecem por negligenciar, por desconhecer, né, corretamente como se observa o desenrolar do enredo bíblico e a relação entre as alianças que Deus fez. Para nós estudarmos sobre esses assuntos, eu também queria apresentar alguns livros. Como eu falei, não tem como nós sermos exaustivos, mas a gente pode apontar um caminho. Digamos que a gente quer estudar bastante, aprender mais sobre o assunto. Tem alguns livros. O primeiro livro que eu já apresentei para vocês foi o que eu escrevi, Teologia Bíblica Batista Reformada. Por quê? Porque ele é uma introdução. Eu busquei escrever com uma linguagem acessível sobre o assunto, como um aperitivo para a pessoa depois se aprofundar nos livros mais densos. Aqui você vai conhecer ali um panorama geral e vai ter uma noção a respeito dos termos que são utilizados, etc. O Mistério de Cristo, Seu Pacto e Seu Reino, de Samuel Reinham. Os Distintivos da Teologia Pactual Batista, né, de Pascal Denot. Aqui ele vai fazer uma comparação entre a nossa confissão de fé, que é a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, e a Confissão de Fé de Westminster. Então, até para o irmão que estava com dúvida a respeito da diferença em relação ao pedobatismo, que é o batismo infantil, e o credobatismo, que é o batismo de crente, por que que o presbiteriano batiza a criança e o batista só batiza o crente? Leia os Distintivos da Teologia Pactual Batista, você vai entender a raiz desses assuntos de forma mais densa. Esse livro foi uma tese de mestrado, então a leitura é um pouco pesada e densa, mas é muito boa. A falha fatal na teologia por trás do batismo infantil. Muito bom esse livro, excelente. Teologia Pactual de Adão a Cristo. Esse livro aqui é fantástico. Foi o Nehemiah Cox que escreveu. Nehemiah Cox foi um dos que produziu a Confissão de Fé de 1689. Ele escreveu um discurso acerca das alianças que Deus fez com os homens antes da lei. E quando ele estava escrevendo o seu livro, John Owen lançou o seu comentário de Hebreus. Aí quando ele leu o comentário de Hebreus 8, John Owen, ele pensou, poxa, eu não preciso mais continuar escrevendo, porque o homem já falou tudo o que eu queria dizer. Então, ele falou para os seus leitores irem para a obra de John Owen e ler a exegese que ele fez, a exposição da escritura que ele fez ali do capítulo 8 de Hebreus. Então, a metade do livro são os escritos de Nehemiah Cox e a outra metade é a interpretação de Hebreus 8 feita por John Owen. Só isso.
Teologia Bíblica Batista Reformada Pactual, esse você encontra aí gratuitamente no site do Estandarte de Cristo. Pacto de Obras, Richard Barcelos, e tem 3 livros em inglês, caso a pessoa queira ler em inglês. O Reino de Deus, Recuperando uma Herança Pactual, e Da Sombra à Substância, são livros para quem quer aprofundar mais ali, só que na língua inglesa. Então, meus irmãos, a gente tem muito material. Por muito tempo, os batistas desconheceram bastante, porque não tinha muito material na nossa língua. Hoje em dia, a gente não tem desculpa para não conhecer esses assuntos. Graças a Deus, muito material tem sido publicado no nosso idioma. Então, fica aí a dica de leitura. Avançando. Certo. Aqui, queridos, nós vamos observar alguns batistas pactuais notáveis do passado. Quando a gente fala a respeito de pactual, é no sentido de aliança. O que é isso? Nós observamos o desenrolar do enredo bíblico por meio das alianças que Deus fez na história. Então, é por isso que a gente chama de teologia pactual, vem dessa ideia de aliança. E alguns desses homens foram notáveis no passado. Isso não é uma coisa nova que alguém acabou de inventar, né? Nós temos uma história. Quando a gente fala a respeito, inclusive, de confissão de fé, a gente está se unindo com a história da interpretação das Escrituras. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos nos unindo com uma história de pessoas que interpretaram fielmente a palavra de Deus. Aqui alguns nomes desses batistas do passado que foram notáveis: Charles Spurgeon, Benjamin Kidd, John Gill, John Bunyan, A.W. Pink, Nehemiah Cox, e a nossa confissão de fé de Londres, que foi escrita em 77, foi publicada em 88 e teve a sua maior divulgação em 1689. Certo? Essa é a confissão de fé que os batistas utilizam. E alguns batistas pactuais, hoje, Samuel Renihan, Richard Barcelos, Paul Walsh, esse aqui ficou bem famoso aqui no Brasil, né? Pregação chocante, eu acho que vocês já devem ter visto, não é? Jeffrey Johnson, James Renihan, Pascal Denot, são alguns nomes que têm publicado sobre esses assuntos nos dias de hoje. Aqui nós temos, então, uma definição do que é teologia bíblica. Teologia bíblica é um modo de ler a Bíblia como uma única história, de um único grande autor divino, que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro, constituído de vários livros menores, que contam uma única grande história. O herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Às vezes, quando a gente vai ler a Bíblia, parece que a gente não entende direito como cada parte se encaixa. Às vezes a pessoa lê os livros como se fossem histórias desconexas, como se fosse um monte de historinha, mas que não tem algo unificador, né? E a teologia bíblica vai se propor exatamente isso, mostrar como cada peça se encaixa nesse grande quadro, como cada livro da Bíblia se conecta um com o outro, como esse grande enredo se apresenta para nós de acordo com as Escrituras. Portanto, a teologia bíblica busca compreender o enredo das Escrituras quanto a um livro só. Deu para entender o que é a teologia bíblica? O que ela se propõe a fazer? Compreender o grande enredo da Bíblia. Como os 66 livros da Bíblia podem ser lidos como um livro só. Mais ou menos isso que a teologia bíblica vai se propor a fazer, certo? Tem algo que pode resumir, uma frase na qual a gente poderia resumir esse grande enredo de uma forma fácil, né? Talvez alguns podem tentar. Uma frase, por exemplo, de Nick Hork, encontrada no livro de Nick Hork e Robert Klein. Deus, o Pai, enviou o Filho por meio do Espírito para conquistar um povo para a sua glória.
É uma tentativa em um resumo de uma frase para resumir o grande enredo bíblico. Deus, o Pai, enviou o Filho por meio do Espírito para conquistar um povo para a sua glória. Outra frase que resume o Antigo e o Novo Testamento. William Ames, o puritano, falou: o Antigo e o Novo Testamentos podem ser resumidos a essas duas coisas. O Antigo promete o Cristo que viria. O Novo testifica que ele veio. Essa frase é fabulosa, porque ela resume aquilo que nós encontramos em todos os livros ali do Antigo Testamento. Uma grande promessa a respeito de um Messias que viria. O Antigo Testamento cheio de profecias, de símbolos, de sinais, de tipos que apontavam para Cristo. E o Novo Testamento falando que ele veio e anunciando a sua segunda vinda. John Owen falou a respeito sobre esse princípio de enxergarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como ali um dos assuntos unificadores das Escrituras, né? Como algo que a gente tem que observar quando nós lemos nas Escrituras para não perder o rumo. Ele disse o seguinte: esse princípio sempre deve ser retido em nossas mentes ao lermos a Escritura, a saber que a revelação e a doutrina da pessoa de Cristo e seu ofício são o fundamento sobre o qual todas as outras instruções dos profetas e dos apóstolos para a edificação da igreja são construídas e pelo qual elas são esclarecidas. Portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo manifestou de forma geral em Lucas 24, abra a sua Bíblia nesse versículo, Lucas 24, 26 e 27, Lucas 45 e 46. Deixe de lado essa consideração e as Escrituras deixam de ser o que pretendem, ou seja, uma revelação da glória de Deus na salvação da igreja. O texto bíblico diz o seguinte: isso aqui, né, o Senhor Jesus Cristo ressurreto, expondo as Escrituras para os seus discípulos. O que a Bíblia nos diz? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando por Moisés, né? Moisés escreveu ali o Pentateuco, os primeiros livros das Escrituras. Quando a Escritura fala Lei de Moisés, profetas e salmos, o que está querendo se fazer com isso? Resumir que se trata de todo o Antigo Testamento. Ou seja, toda a Escritura falava ao respeito de quem? De Cristo. E ele expôs para os seus discípulos, começando de Moisés, ele expôs para os seus discípulos como as Escrituras falavam dele mesmo. Lá em Lucas 24, 44, Jesus disse: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo o que falava a seu respeito no Antigo Testamento iria se cumprir, porque o Antigo Testamento promete o Cristo e viria, e o Novo Testamento testifica que ele veio. Ele mesmo mostrou isso, ele mostrou para os seus discípulos. Vamos ver lá na Escritura como é que aquelas palavras falavam a meu respeito, como isso se cumpriu. O próprio Senhor Jesus Cristo mostrou o significado, o grande objetivo daquelas profecias do Antigo Testamento. Em outra parte das Escrituras, você vai observar que Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas vida eterna. São elas que testificam de mim. A Escritura dá testemunho de Jesus. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria. 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, a palavra de Deus diz o seguinte:
E desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É interessante uma coisa aqui. Timóteo aprendeu desde a infância as escrituras com quem? Alguém sabe? A sua avó, qual era o nome dela? Lloyd. E a sua mãe? Eunice. Ela já tinha um Novo Testamento ali na época? Já tinha sido compilado? Ainda não. Elas ensinavam a ele a partir do Antigo Testamento. Mas o apóstolo Paulo vai falar que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo, porque toda a escritura dá testemunho de Jesus. Toda a escritura dá testemunho de Cristo, certo, meus irmãos? Isso tem que ficar muito claro, que as escrituras testificam de Cristo. Vamos avançar. Tem mais um versículo que eu queria que a gente considerasse, que é o de Hebreus. Vamos lá? Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. No passado, no Antigo Testamento, o Senhor falou de muitas formas, né? Você lembra, por meio de uma voz audível, ali na sarça ardente, quando o Senhor, né, por meio de uma teofania, aparece ali para Moisés: olha, tira as tuas sandálias dos pés, o lugar que você está pisando é santo. O Senhor falou por meio de visões, de sonhos, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nos últimos dias, por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo é a revelação superior. Quando a gente começa a ter essa noção a respeito da obra de Cristo, do plano de Deus, isso faz a gente ter uma noção mais profunda a respeito do Senhor, mais profunda a respeito, né, de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Salvador Jesus Cristo. É muito mais profundo do que a gente imagina. Então, observar as Escrituras sem reconhecer, sem encontrar, né, a Cristo, a gente pode estar perdendo o rumo e vendo as Escrituras de uma forma pela qual ela não foi, né, a maneira certa dela ser observada. Então, vamos agora considerar o grande enredo da Bíblia, né, e observando ali algumas alianças que o Senhor Deus fez. Vamos lá. Eu vou explicar esse esquema. Para nós considerarmos esse assunto, eu vou explicar também o significado de 3 termos teológicos. O que é um termo teológico? É um termo que você não encontra literalmente na Bíblia, mas ele expressa uma verdade que está na Bíblia. Por exemplo, pastor, trindade. Tem esse termo trindade literalmente na Bíblia? Sim ou não? Tem? Mas a verdade que a trindade expressa, você encontra na Bíblia? Sim. O nosso Deus é um em essência e tripessoal. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma, aqui nós vamos usar alguns termos teológicos que eu vou ler e vou explicar para vocês o que significa, certo? Pacto da redenção. Que é isso, pastor? Um acordo entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para a salvação de um povo eleito na história. O Pai predestinou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica no coração dos crentes essa salvação poderosa.
Esse acordo entre as pessoas da Trindade, nós chamamos de pacto da redenção. Quando a gente vai ler, por exemplo, João, capítulo 17, abra comigo, João. João 17. Nós temos a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 4. Os irmãos encontraram? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes da fundação do mundo, o Pai deu uma missão para o Filho. O Filho, ele veio e executou essa missão. Ele disse, olha, consumi a obra que o Senhor me deu para fazer. E glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Esse acordo entre Pai e Filho, esse acordo entre pessoas da Trindade, nós chamamos de pacto da redenção. Todos aqueles textos que falam que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esses textos que falam a respeito desse acordo que aconteceu antes da fundação do mundo, nós chamamos de pacto da redenção. Deu para entender? Podemos prosseguir? Pacto de obras. O que é um pacto de obras? É um acordo condicional. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você é amaldiçoado. Depende das obras. Vocês lembram, por exemplo, de algo que parece um pacto de obras nas Escrituras? Lembra dessa árvorezinha aqui? Da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Tu não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Há uma condição, há uma promessa de maldição por conta da quebra deste acordo, deste pacto. E há uma promessa de bênção conforme a obediência. Por quê? Se ele obedecesse, ele poderia comer da árvore da vida. Isso lhe garantiria vida eterna, glória junto ao Pai. Então, um pacto de obras é um acordo condicional, que se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você é amaldiçoado. E isso depende das obras de um representante. Quem era o representante da humanidade nesse contexto aí? Adão. Aqui, ó, o nomezinho dele aqui, ó. Adão. Isso, eu vou ensinar outro termo teológico para vocês explicar o significado. Adão é um cabeça federal. Que é isso, pastor? É um indivíduo que representa um grupo. Quando vocês estavam na escola, não tinha aquele cara que era o representante de turma, né? Que ele falava pela turma. Então, um indivíduo que representa um grupo. Isso nós chamamos também de cabeça federal. Por exemplo, o marido está falando pela família. É um cabeça federal. É nesse sentido. Quando a gente fala a respeito de um indivíduo que está representando um grupo, a gente usa esse termo. E Adão representava quem? Toda a humanidade. A Escritura vai dizer lá em Romanos 5 que pelo pecado de um, todos se tornaram pecadores. Então, por conta da queda de Adão, todo mundo foi afetado com o pecado. A gente chama isso de pecado original, porque Adão era o representante. Todo mundo foi afetado. Certo? Tudo certo até aqui? Mas Deus fez uma promessa. Deus prometeu que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Isso é prometido em Gênesis 3,15. Abram comigo Gênesis 3,15.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor prometeu que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. É interessante quando a gente observa a Bíblia como um todo, quando você vai ver lá o livro de Apocalipse, vai falar a respeito de quem é que estava por trás daquela serpente. Quem era? O diabo, Satanás, a antiga serpente. E viria um descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Em 1 João, Jesus diz que veio para desfazer as obras do diabo. O descendente da mulher que viria para desfazer as obras do diabo, para esmagar a cabeça da serpente, quem é? Jesus. Essa é a primeira promessa a respeito do evangelho nas Escrituras. Os teólogos chamam de proto-evangelho, essa promessa. Nós temos aqui o pacto da graça sendo revelado por meio de uma promessa. Nós temos uma promessa em Gênesis 3,15. Vai vir um descendente da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Né? E ao longo de todo o Antigo Testamento, de toda a antiga aliança, essa promessa, por isso que tem essa setinha assim, vai se tornando cada vez mais clara, por meio de alianças, tipos, sinais que Deus foi fazendo no Antigo Testamento. Tudo claro até aqui? Podemos prosseguir? Vamos lá. Então nós vamos ver que depois da queda de Adão, o mal, o pecado, a morte entrou no mundo. Nós vamos ver que logo da descendência do primeiro casal, o que acontece? Caim matou seu irmão, Abel. Nós vemos já ali um primeiro assassinato. Caim vai ter descendentes. Nós vamos ver que da descendência de Caim veio um homem chamado Lameque, que também assassinou, que também já arrumou mais de uma mulher, que também o pecado já está desenfreado. Ali em Gênesis nós vamos ver que o Senhor vai olhar para o coração do homem, vai ver como é continuamente mal todo o seu desígnio, a ponto de o Senhor enviar um dilúvio para lavar a terra contaminada de pecado. Mas para que aquela promessa pudesse progredir, o Senhor sempre preserva um remanescente. O Senhor então preservou Noé e a sua família numa arca com os animais. Saindo ali da arca, né, nós vemos que o Senhor vai fazer uma aliança. Noé vai adorar a Deus e o Senhor vai fazer uma aliança com Noé. Qual é o sinal da aliança que Deus fez com Noé? Eu vou bater no teto aqui. O arco-íris, né? Aquela aliança, né, o Senhor garante uma estabilidade física para que a promessa pudesse continuar progredindo. Ele não ia destruir de novo a terra com um dilúvio, né, por conta do homem. Mas será que Noé já era esse descendente? Não. Noé vai encher a cara, vai plantar a vinha, vai encher a cara, aí já vai ter confusão logo depois. Não é? Então, meus irmãos, logo posteriormente nós vamos ver que o pecado ainda está ali. Os homens, o Senhor manda os homens multiplicarem e se encher a terra. O que eles vão fazer? Nós vamos construir uma torre que vá até o céu para tornar célebre o nosso próprio nome. A torre de Babel. Aí o Senhor vai lá, né, confunde as línguas deles ali, para que eles vão se dispersem, vão encher a terra. Meus irmãos, o pecado está ali. Nós vamos observar, por exemplo, que de Ur dos Caldeus, Deus chamou Abraão. Com Abraão, Deus também fez aliança. O sinal da aliança com Abraão foi a circuncisão. Deus prometeu a Abraão que da sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Posteriormente, da descendência física de Abraão, né, Deus iria compor, iria fazer, né, a nação de Israel.
mediada por Moisés, o Senhor fez aliança com aquela nação, que nós chamamos de Antiga Aliança. A Antiga Aliança tinha algumas características importantes de nós conhecermos. Prestem bastante atenção. A Antiga Aliança era uma aliança nacional. O Senhor fez uma teocracia ali com a nação de Israel. Era uma aliança condicional também. Se eles obedecessem, seriam abençoados na terra de Canaã. Se eles desobedecessem, sofreriam as maldições daquela aliança. Era uma aliança condicional. A entrada naquela aliança se dava por nascimento físico. Ao 8º dia, a criança era circuncidada e fazia parte daquela aliança, fazia parte daquela nação. Aquela aliança era uma aliança tipológica, que apontava para algo que viria na frente. Nós vamos ver que o Senhor estabeleceu, na Antiga Aliança, leis cerimoniais, leis morais e leis civis para guiar aquela nação. Por exemplo, as leis cerimoniais, inclusive, como eu falei, apontavam, claramente para o Messias que viria. Isso você vai ver lá em Colossenses. Por exemplo, você lembra da figura do tabernáculo lá no Antigo Testamento? Quem já leu o Antigo Testamento? Só para eu ter uma noção, pode levantar a mão. Vamos ler a Bíblia, pessoal. Então, no Antigo Testamento, você vai ter ali a figura do tabernáculo. Tinha a parte de fora, que se chamava o átrio, Os animais eram sacrificados ali. Tinha a parte de dentro, que tinha o santo lugar. E aí tinha uma mesa com os pães, da proposição, candelabro, e tinha um véu que separava o santo lugar do quê? Do Santo dos Santos. O que tinha lá no Santo dos Santos? A Arca da Aliança, que representava ali a presença de Deus no meio do seu povo. Qualquer um podia chegar lá de qualquer forma, entrar no Santo dos Santos? Não! Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que ele podia ir naquele local. E dentro da Arca da Aliança ficavam as 2 tábuas da lei moral, os 10 mandamentos, certo? O que isso tudo estava mostrando? Que a presença de Deus é algo santo, restrito, não se pode chegar de qualquer forma. Que o pecado, o que é o pecado? É a transgressão à lei. E quebrar a lei de Deus é coisa séria. Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Que é necessário sacrifício. Sangue precisa ser derramado. Que o povo precisa de um mediador, de alguém para mediar entre o povo e Deus. O povo precisa de um sumo sacerdote para interceder por eles. Tudo isso é o Senhor utilizando coisas visíveis, palpáveis, para ensinar realidades superiores, que ficariam claras quando a gente vai observar a nova aliança. Certo? Porque você vai ler o livro de Hebreus, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas a Antiga Aliança tinha essas prerrogativas. Aliança condicional, nacional, tipológica, mista, tinham crentes e descrentes naquela nação. Certo? Então são peculiaridades da Antiga Aliança. Posteriormente, o Senhor faria também uma aliança com Davi. E uma promessa que ele fez a Davi, que um descendente seu herdaria o trono para sempre. Nós sabemos que Salomão foi descendente de Davi, mas ele ainda não era esse descendente perfeito. Salomão morreu, logo depois seu filho dividiu o reino, foi uma confusão também. Todo o Antigo Testamento promete quem? Cristo que viria. O Novo Testamento testifica que ele veio. Agora, nós vamos observar como cada uma dessas partes estava apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler Romanos 5, você vai ver que por meio do pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. Quem foi esse homem?
Adão, porque ele era o cabeça federal da humanidade. Mas por meio da justiça de um homem que jamais pecou, Jesus Cristo, muitos serão justificados. No final das contas, ou a pessoa é representada por Adão, está tentando se salvar por meio das suas obras sem jamais conseguir, ou ela vai confiar em Cristo, que nos salva por meio da graça, mediante a fé nele. Um representante. Adão pecou no jardim. Satanás foi lá, tentou. Adão pecou no jardim, rodeado por animais dóceis. Cristo foi tentado pelo diabo no deserto, mas venceu. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão venceu. Cristo é o segundo Adão, o último Adão. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem representa a igreja. Meus irmãos, Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, vai ser na sua segunda vinda. Quem sabe muitos zombavam de Noé. Como assim? Que não está fazendo essa arca aí? Achavam que ele era um louco. Mas no final das contas, aqueles que estavam na arca foram os que sobreviveram. Aqueles que estão em Cristo é que vão ter vida eterna. Quando foi nos dias de Noé, muitos casavam, seguiam a sua vida de qualquer forma, né? E aí foram pegos de surpresa. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, também muitos vão ser pegos de surpresa, simplesmente estão vivendo sua vida como se nada disso fosse verdade. Aí quando Jesus Cristo vier, vão ser pegos de surpresa. Será que nós estamos em Cristo Jesus? Nós confiamos nesse Salvador? Meus irmãos, lá em Gálatas 3,16, abra comigo Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Olha o que diz lá. Ora, os irmãos acharam? Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Leia comigo agora o verso 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqueles que estão em Cristo herdam as promessas espirituais feitas a Abraão, porque Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Meus irmãos, quem é que cumpre perfeitamente a lei de Deus? Cristo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Cristo. Quem é aquele que Paulo chama de nosso Cordeiro Pascal? Cristo. Quem é o nosso sumo sacerdote que nos garante acesso a Deus? Cristo. Quem é que oferece um sacrifício perfeito de uma vez por todas? Cristo Jesus. E todo aquele sistema levítico era como uma grande seta que apontava para Cristo. Ele oferece um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Ele cumpre todas as exigências divinas em nosso lugar. Por meio dele nós temos acesso a Deus. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, porque tudo aquilo ali era imperfeito. Leia o livro de Hebreus. O sangue de bodes e carneiros não resolvia o problema do pecado, por isso que tinha que fazer continuamente. Mas Cristo oferece um sacrifício de uma vez por todas. Era para ele que tudo aquilo apontava. Tem um outro conceito também na teologia que a gente chama de tipo e antítipo. O que é um tipo? É um personagem, é uma instituição, algo no Antigo Testamento que apontava para algo superior a ele mesmo.
Por isso que, por exemplo, lá em Colossenses fala a respeito das festas de lua nova, das cerimônias, como sombras que apontavam para Cristo. O que é uma sombra, meus irmãos? Imagine, tem uma luz, a gente vê a sombra de uma pessoa chegando. O que isso anuncia? Que a pessoa está chegando. Mas uma vez que a pessoa chega, você não vai falar com a sombra dela. Você vai falar com a pessoa. Todos aqueles elementos, todas aquelas cerimônias eram sombras que apontavam para Cristo. Uma vez que ele chega, elas cumpriram seu papel. São como andaimes. A nação de Israel, naquele contexto, numa teocracia, com todas aquelas leis cerimoniais, etc., eram como andaimes. Um andaime você utiliza para a construção de um prédio. Mas uma vez que o prédio é estabelecido, você desmonta os andaimes, você vai entrar no prédio. Então, Cristo ele vem em cumprimento a todas essas profecias, cumprindo ali todos aqueles tipos e sinais que nós encontrávamos no Antigo Testamento. E nós vimos também que ele fez aliança com Davi, que é o descendente de Davi, que assentaria no trono. Abra comigo Atos 2. Atos capítulo 2. Verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, olha aqui a promessa a respeito de que um descendente de Davi se assentaria no trono. Quando isso se cumpriu? Verso 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O que nós vemos até aqui, meus irmãos? Que o Antigo Testamento ele todo estava falando a respeito de Jesus. Assim como ele chegou lá com os seus discípulos, falando, apontando como Moisés, os salmos, os profetas falavam a seu respeito. E se você observar o Antigo Testamento, você vai observar como muitas outras histórias, personagens apontavam para Cristo. Por exemplo, você vai ler nas Escrituras que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem foi morto, sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Você vai observar, por exemplo, que ali no deserto o povo comeu maná, que era o quê? O pão que desceu do céu. E o que Jesus vai dizer? Eu sou o pão da vida. Meus irmãos, nós vamos ler nas Escrituras que teve um episódio em que o povo foi picado por serpente, por cobras ali no deserto. E aí Moisés orou ao Senhor, depois ele erigiu uma serpente de bronze. E quem olhava para aquela serpente tinha as suas enfermidades curadas. E o que a Escritura vai dizer em João 3? Que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Escritura dá testemunho de Cristo. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria. O Novo Testamento testifica que ele veio. E na plenitude do tempo, meus irmãos, em cumprimento a todas as profecias de Deus, em cumprimento a todo aquilo que o Antigo Testamento, com uma grande seta, dizia: em breve ele chega. Ele vem nascido de uma virgem, ele vive uma vida perfeita e toda a sua vida acontece em cumprimento a cada profecia. E quando você vai ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, são inúmeras as vezes que a gente lê e diz assim: aconteceu como foi dito pelo profeta. Não é verdade? A sua vida toda, uma vida perfeita. Ele obedece
todas as exigências de Deus. Ele vem para cumprir a missão que lhe foi dada pelo Pai. Ele se entrega na cruz do Calvário. Ele é morto, sepultado, mas o terceiro dia ressuscitou para a justificação de todo aquele que nele crê. Ele é o cabeça da igreja. Quem está em Cristo está em um pacto de graça. O que é isso, pastor? Por que é um pacto de graça? Porque não depende das nossas obras, depende das obras dele. Porque ele obedeceu em nosso lugar todas as exigências divinas. O que nós recebemos, né, é salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de nossas obras, para que ninguém se glorie. A nova aliança, selada pelo sangue de Cristo, é um pacto de graça. Aquela aliança que foi revelada como uma promessa, ali em Gênesis 3,15, é estabelecida e é consumada aqui na história, tem o seu cumprimento na nova aliança em Cristo Jesus. A nova aliança, em contraste agora, uma comparação com a antiga aliança, nós vamos observar que a antiga aliança, ela é condicional. Depende da obediência do povo. A nova aliança, ela é incondicional, porque Cristo já obedeceu em nosso lugar. É inquebrantável, não pode ser quebrado. A antiga aliança, ela não resolve o problema do pecado. A lei, ela serve como um raio-x. Ela mostra o problema, mas não resolve o problema. Você pode ir no médico, ele vai mostrar lá, ó, a chapa, está aqui. Mas isso não resolve o problema. Você pega aquela chapa e vai levar para o médico. Quem é que resolve o problema? Cristo. É Ele que resolve o problema do pecado. A antiga aliança não resolve o problema do pecado. A antiga aliança nós vamos ver os tipos. A nova aliança nós vamos ver o antítipo. Na antiga aliança nós vamos ver que a lei de Deus foi impressa em tábuas de pedra. Na antiga aliança. Na nova aliança a lei de Deus é gravada na mente e no coração do povo de Deus. A antiga aliança é uma aliança nacional com a nação de Israel sob uma teocracia. Na nova aliança, Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações. Não é uma teocracia, é uma aliança com todos os crentes de todas as nações. Os gentios são enxertados na oliveira. Aquela barreira, aquela parede de separação que havia entre judeus e gentios é derrubada. O Senhor faz um novo povo. Meus irmãos, a nova aliança é superior à antiga. Vamos abrir agora comigo Hebreus 8. Se você quer ter uma exegese profunda desse texto, lê o livro que eu mostrei, de Adão a Cristo. Você vai ver a exegese de John Owen sobre o assunto. Hebreus 8. Verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Preste atenção agora, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor,
Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele desnova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Meus irmãos, a nova aliança, ela é quem resolve o problema do pecado. A nova aliança é superior à antiga. Aquilo que era tipológico, enquanto ser um antítipo agora na nova aliança. Meus irmãos, a antiga aliança, a entrada era pelo nascimento físico, a circuncisão física. Na nova aliança, a entrada é pelo novo nascimento, é pela circuncisão do coração, é a regeneração. As pessoas que estão debaixo da nova aliança são aquelas que nasceram de novo. A demonstração disso, de que aconteceu algo aqui dentro, é que essas pessoas demonstram arrependimento e fé em Cristo. E, consequentemente, elas são batizadas. Esse é um dos motivos pelo qual nós, batistas, batizamos os crentes. Porque nós entendemos que a entrada na nova aliança não é por nascimento físico, mas pelo nascimento espiritual, pela regeneração. E a expressão disso que nós encontramos nas Escrituras é: eles creram e foram batizados. Eles se arrependeram de seus pecados, creram em Jesus e são batizados e fazem agora parte da igreja de Deus. Agora tem um detalhe, meus irmãos, que Cristo Jesus não salva só o povo a partir de agora. Todos aqueles crentes do Antigo Testamento, eles criam nessa promessa a respeito de um Messias que viria. E o preço pelo pecado de todos os crentes do Antigo Testamento, de Davi, de Abraão, de Noé, de todos os crentes do Antigo Testamento, sabe quando foi pago? Na cruz do Calvário. Cristo é o Salvador de todos os crentes. Os crentes do Antigo Testamento criam na promessa do Messias que viria. Os crentes do Novo Testamento creem no Cristo que já veio e vai voltar. Abra comigo Romanos capítulo 3. Não existe outra forma de salvação, não existe outro Salvador senão Jesus. Isso torna o Senhor ainda mais glorioso, meus irmãos. Romanos, capítulo 3. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Na sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista o quê? A justiça que aconteceria no tempo presente, porque Cristo pagaria o preço por todos os pecados de todos os crentes da Igreja Universal. E é interessante que a gente vê lá no capítulo 4, diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar. Porém, não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu nas promessas de Deus.
a respeito do Messias que viria. Você vai ver, por exemplo, todo aquele capítulo de Hebreus 11, dos heróis da fé, que pela fé obtiveram bom testemunho, meus irmãos. E aqui nós temos então esse quadro. E agora nós estamos nesse momento. A igreja está no momento agora de anunciar o evangelho para todas as nações. Agora nós estamos no momento de chamar todos os rebeldes ao arrependimento e à fé. É como se nós anunciássemos, olha, o rei virá. O rei virá para buscar a sua igreja. O rei vai voltar. Se você está rebelde contra o rei, aceite os seus termos de paz, creia no seu evangelho, renda-se ao rei, abandone a sua rebelião, creia em Jesus, porque quando ele vier, vai ser para juízo, não vai ter outra chance. O tempo de render-se a Cristo é agora. Nós, como igreja, temos essa missão de anunciar esse evangelho, de fazer discípulos de Cristo. Esse é o momento que nos aguarda agora. E no porvir, meus irmãos, a consumação. O Senhor vai salvar o seu povo. O Senhor vai fazer novos céus e nova terra. O Senhor vai lançar Satanás, os seus demônios e todos os ímpios no lago de fogo. E a sua igreja vai reinar para sempre com o Senhor em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí, quando nós vamos observar o livro de Apocalipse, você vai ver a consumação da história. Você vai ver como toda a Escritura tem uma coerência. Em Gênesis, você vai ver que Deus criou os céus e a terra. Em Apocalipse, o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Em Gênesis, você vai ver que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Em Apocalipse, você vai ver que não precisa mais. Por quê? Porque o Senhor, a sua glória ilumina todo o recinto, o cordeiro é a sua lâmpada. Em Gênesis, nós vemos que por conta do pecado de Adão, o ser humano agora não tem mais aquela comunhão íntima que tinha com Deus, ele é expulso do jardim. Em Apocalipse, nós habitaremos com o Senhor. Em Gênesis, o ser humano ele é impedido de comer da árvore da vida. Lendo Apocalipse, você vai ver que nós vamos comer da árvore da vida. Meus irmãos, em Gênesis, você vê que a serpente enganou Adão e Eva. Em Apocalipse, a serpente, o dragão, a antiga serpente, é lançado no lago de fogo. Em Gênesis, nós vemos que Adão pecou e levou toda essa desgraça. Em Apocalipse, nós vemos que Cristo é o vencedor, que leva a sua igreja para a glória eterna. E aí nós temos aí a consumação da história. A gente sabe o que espera para o povo de Deus. Mesmo que aqui seja difícil, que a gente enfrente lutas, a gente sabe o que nos espera, meus irmãos. E a gente tem uma noção geral do enredo das Escrituras, meus irmãos. Leiam os livros, caso vocês tenham dúvidas sobre outros assuntos relacionados a isso. Vocês também podem falar comigo, pastor Elivando, ou com os seus pastores e procurar material para aprofundamento. A gente se coloca à disposição. Tem vários vídeos também que eu já gravei na internet sobre esse assunto. Tem inclusive uma série inteira no canal da Escola Charles Spurgeon e está à disposição dos irmãos. Que nós venhamos refletir a esse respeito e que a nossa visão das Escrituras venha ser uma visão ampla, de forma que glorifique a Deus. Que você entenda em que momento você está agora, no grande plano de Deus. E outra coisa, mesmo que nós sejamos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, nós agora obedecemos aos mandamentos de Deus por amor. O Senhor grava a sua lei na nossa mente e no nosso coração. E agora a sua igreja vai buscar obedecer os seus mandamentos por amor. Mas isso é um assunto para ser aprofundado numa outra hora. Vamos refletir sobre o que foi dito e orar ao Senhor agora. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é maravilhosa, que apresenta para nós a tua vontade, o teu plano. Que o Senhor venha cada dia mais ensinar a tua igreja a tua vontade e que venhamos viver para a tua glória, por amor àquele que nos amou primeiro. O Senhor
de forma tão maravilhosa, quão maravilhosa é a graça, quão doce é o som que salvou miseráveis como nós. Quão maravilhoso é ver o que o Senhor fez por nós. São insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A glória seja tua, Senhor, para sempre. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.